147 mil quilômetros. Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal. Neste episódio inicia-se a etapa rumo ao Pacífico. Estou aqui em São Paulo preparando a bagagem e logo mais pegarei a estrada. Tenho aí aproximadamente 1.050 quilômetros para rodar. Vou sair aqui de São Paulo e a ideia é chegar em Foz do Iguaçu. Vou mostrar um pouco aqui da organização da bagagem. Eu mudei algumas coisas, eu costumava deixar um baú desse só para ferramentas e as peças de reposição, e acabava que um lado ficava extremamente pesado e o outro lado ficava leve. E eu fazia isso porque eu deixava um com as coisas que eu tinha que ir para o hotel. Então ficava difícil distribuir coisas de ferramenta e coisas que eu tinha que levar para o hotel. Então, como eu coloquei esse bauleto, agora eu mudei a estratégia. Eu dividi o peso e vou deixar neste baú as coisas que eu pretendo levar para o hotel. Então, eu tenho aqui a mochila da Wolf com roupa, com o computador que eu vou usar para fazer o backup e o drone. Então vai ficar aqui no baú. E nesses baús laterais eu dividi algumas coisas. Talvez a única coisa que vai me fazer falta e eu tenha que levar depois para o hotel é o tênis. Então nesse baú, por exemplo, aqui tem o estojo de ferramentas, que é pesado. Aqui tem uma jaqueta corta-vento da Wolf. Aqui tem a bateria de lítio reserva, aqui a jaqueta de frio também da Wolf, a capa de chuva, os tênis. Aqui eu levo um copinho e um prato, de repente eu precise fazer alguma refeição no hotel, que eu não consiga lugar para comer, já tem aí essa praticidade. E aqui desse lado tem essa ferramenta que é para fechar os parafusos que seguram aqui, para apertar os parafusos que seguram o baú. Aí tem o estojo com as peças de reposição, câmara de ar e uma série de coisas que eu mostrei no episódio aí de preparo. Não sei se foi o anterior ou não. Uma bomba de ar manual. Eu gosto de levar essas tiras caso eu precise amarrar alguma coisa. Aqui é um reparador de pneu. Aqui dentro desse saco eu coloquei as capas internas, tanto da jaqueta quanto da calça da máquina, porque como eu vou passar por lugares frios, então isso vai ser bem legal, porque eu não vou precisar colocando várias roupas, né? Então só isso eu creio que seja o suficiente para segurar o frio. O boné do meu amigo, o chapéu do meu amigo Lecapel, vai ficar aqui junto, de repente eu pego um lugar ensolarado. E falta aqui só para completar a mala tanque, que eu estou organizando as coisas ainda. Então esse é o dia anterior, ainda estou arrumando. Amanhã cedinho, pela madrugada, eu saio aqui de São Paulo rumo a Foz do Iguaçu. Acompanhe aí as próximas cenas. Inicia-se a segunda largada, dessa vez sentido ao Pacífico. Então no primeiro episódio marquei a presença no Oceano Atlântico. Agora, se assim Deus permitir, vamos até o Pacífico. Iniciei esse vídeo pedindo a proteção de Deus para que Ele possa abençoar o trajeto desta viagem, possamos conseguir concluir os objetivos com segurança, que eu possa gravar um conteúdo legal para vocês e poder aproveitar também. Estamos aqui na selva de pedras, já está com um trânsito um pouco esquisito aqui, de caminhões nesse lado aqui da pista expressa. Não sei o que pode ter acontecido, não sei se é obra, mas saindo aqui de São Paulo, agora são 10:05 da manhã de uma sexta-feira. Eu diria que é uma das partes mais tensas da viagem, para quem pergunta se eu não tenho medo de viajar aqui por São Paulo. Deixa eu ver por onde que eu vou. E é isso, mas com a proteção de Deus vai dar tudo certo. Eu vou sair aqui da marginal do Rio Tietê daqui a pouco e vou seguir para rodovia Castelo Branco. Hoje temos aproximadamente 1.050 quilômetros. Essa é a quilometragem que consta no Google Maps. No GPS vai dar uma quilometragem e no odômetro da minha moto dá outra. Geralmente a moto marca menos.
Demora aproximadamente 12 horas para percorrer essa quilometragem nas condições da estrada aí para Foz do Iguaçu. O GPS diz que vai demorar 11 horas e 48 minutos. Depois eu quero... aqui, ó, horário de chegada 4 horas e 42 minutos. Mas ele não conta muito aí as paradas, né? Então, dependendo do número de paradas, pode ser que demore um pouco mais ou um pouco menos. Rapaz, olha o trânsito que eu tô pegando a quase 5 horas da manhã. Que loucura. Isso é São Paulo. Obras. E com o baú é complicado de passar no corredor. Além da reforma, tinha um caminhão quebrado ali. Eu não gosto de ficar na pista local, porque a pista local é um lugar que é mais fácil para aqueles caras que gostam de se apossar do seu bem, para sair aqui da marginal e entrar nos bairros. Mas como tá parado ali, ó, aqui tem radar ainda. Vou voltar para cá, vai ter que ir até o final aqui da marginal Tietê para poder acessar Castelo Branco. Agora já são praticamente 5 horas da manhã. Tendo uma reforma bem aqui nessa parte. O pneu novo, então não posso abusar muito aqui na aceleração e nas curvas, porque ainda tem um pouco de cera no pneu. Tá certo que eu dei uma volta ainda, né? Antes. Mas talvez não tenha sido suficiente para tirar a cera. Olha lá, você não sabe para onde o cara vai, não dá seta. E aqui na frente é a Anhanguera. Esses viadutos aqui, ó. Esse viaduto maior. Felizmente são os percalços de quem mora aqui, essa insegurança. Aqui tem um radar para ajudar, ó, de 60 por hora. Mas também 30 quilômetros que eu saí de São Paulo eu já me sinto mais tranquilo. É só esse miolo aqui, que ainda assim não é tão ruim perto de muitos outros lugares. Então, digamos que eu ainda sou privilegiado de morar numa região que o acesso às estradas é mais tranquilo. Tem mais um radar aqui na frente. Bom, eu acredito que eu tenha conseguido ajustar as câmeras e o áudio. E muitos detalhes. Se eu começo uma viagem desse porte com áudio e imagem desregulado, depois a frustração é grande na hora da edição. Você vê que a imagem e o som não ficou legal. Pronto, rodovia Castelo Branco. Eu nem falei a quilometragem da moto, ó, 146.384 quilômetros. Uma viagem desse porte são tantos detalhes que a gente tem que se preocupar. Então já liguei aqui o rastreador, o Spot Brasil. Esse preparo ele começa bem antes. Eu comecei aproximadamente há uns 2 meses com pequenas coisas, né? Eu vou comprar o pneu. Aí você vai colocando no papel tudo que precisa ser feito para não esquecer de nada. E eu acredito que eu tenha feito a lição de casa. As manutenções, então esses primeiros quilômetros eles servem para eu ir avaliando se aparentemente está tudo certo com a mecânica, com a suspensão, com os parafusos. Existe uma vantagem e desvantagem quando você faz a manutenção da sua moto e quando você leva para fazer a manutenção. Então aquela pessoa que ela é ignorante no bom sentido em termos de mecânica, ela leva a moto na concessionária ou no seu mecânico de confiança
E ali ela psicologicamente fica tranquila, achando que a moto dela tá tudo ok. Então, às vezes é bom ter essa ignorância para você ficar tranquilo. Por outro lado, quando você conhece um pouco de mecânica e você sabe que a manutenção ela depende de um ser humano, falhas podem ocorrer. Então, um parafuso que não foi bem apertado, coisas que podem estragar completamente sua viagem. Então, como eu fiz praticamente toda a manutenção para esta viagem, vocês viram aí nos episódios anteriores, esses pelo menos aí os 200 quilômetros, eu fico sentindo a moto, imaginando todas as engrenagens funcionando, a lubrificação, os parafusos que eu apertei, as checagens que eu fiz várias vezes para ver se estava tudo certo, o ajuste milimétrico do eixo da roda para ver se a corrente está no ângulo certo, digo assim, se os dois lados estão esticados corretamente. Os freios, né? Troquei também o óleo de freio, eu não devo ter falado. Outra coisa que eu esqueci de comentar na bagagem, eu mostrei, mas não falei. Estou levando a polaina de guidão. Eu acho isso muito essencial na travessia da cordilheira, pelo frio que se tem no lugar. Mesmo de luva e com o aquecedor de manopla que essa moto tem, para mim não é o suficiente e acaba sendo algo torturante você passar um frio nas mãos. Então essa polaina ajuda bastante. Recomendo, não é algo caro. Eu uso da Bag Rider. E outra coisa que eu achei bem legal foi essa mala tanque. Então tudo fica aqui à disposição. Coisas que eu precise usar rapidamente, bateria das câmeras, dinheiro de pedágio, documentos, água, tá tudo aqui. Clareou e veio a neblina junto. 6h10 da manhã, 128 quilômetros rodados. E olhem só quem veio nos aquecer, o sol. O sol brilhou. 188 quilômetros rodados, 6 horas e 41 minutos. Vou tentar rodar perto dos 300 nessa primeira tocada. Não posso também abusar muito de deixar chegar perto do fim, porque esses dias estava com problema de falta de gasolina em alguns lugares. Então não é bom abusar, criar um problema à toa. Quando eu fui pro Paraguai, essa última vez aí com o Ivo e com o Esteves, eu fiquei nesse condomínio aqui, ó. Peguei pelo Booking, reservei, tava um preço bom, um baita de um condomínio bonito a princípio, assim, né, olhando aqui a entrada, várias casas bonitas, mas foi uma baita de uma furada. A proprietária colocou a casa no Booking e tinha hóspede. Ela não desabilitou a reserva, eu fui lá e reservei. Aí quando chegou lá, os hóspedes ainda estavam na casa. Era uma casa assim, para passar fim de semana, com piscina, tudo. Eu nem sabia que era esse tipo de casa, senão eu nem alugava. Que o nosso interesse mesmo era dormir, no dia seguinte tomar um café da manhã e seguir para São Paulo. Aí cheguei lá, casa uma bagunça, toda suja, sem manutenção. Enfim, são coisas que a gente passa aí durante as viagens com hospedagem. Eu já fiquei em cada lugar, dá até medo só de lembrar os lugares que eu já fiquei. Então, a ideia em Foz do Iguaçu, eu vou ser recebido pelo meu amigo Jorge, e aí a ideia no dia seguinte, que é amanhã, é atravessar o Paraguai por um ponto que eu não atravessei ainda. Então eu já fiz a travessia de Assunção para Salto de Guairá, e agora a ideia é fazer da Cidade do Leste até Assunção. Essa rota já mudou várias vezes dessa minha viagem. A ideia inicial era fazer a rota bioceânica de ponta a ponta. Ela começa lá em Santos e termina lá no Pacífico. Aí durante o planejamento eu percebi que eu não poderia fazer a rota completa. Tem lugar que não está pronto ainda, tem lugar que só passa caminhão, não passa veículo. E aí também são vários braços dessa rota bioceânica. Eu falei, quer saber de uma coisa?
eu vou criar minha própria rota bioceânica ou transoceânica. Aí eu acabei colocando esse trajeto de ir até Foz. Aí fiquei na dúvida se eu atravessava o Paraguai agora na ida ou na volta. Já cheguei a mudar algumas vezes. Aí por fim eu vou atravessar agora na ida mesmo, fazer uma parte do Chaco argentino, depois que eu sair do Paraguai, e logo ir sentido a cordilheira. Vamos ver se eu consigo atravessar 4 passos. Tudo vai depender do tempo, como que a viagem vai ocorrer, se os passos estarão abertos, e aí fazer um zigue-zague na cordilheira. Vou falar aqui rapidamente dos apoiadores do canal. Se você precisar de capacete, vestuário, tudo de primeira qualidade, você encontra lá na Nacar. Você pode usar meu cupom de desconto THE Noronha, tanto nas lojas físicas quanto nas lojas online. Eu estou usando esse capacete Shoei Neotech 3, excelente capacete em termos de conforto e segurança, e toda a vestimenta da máquina, luva, calça e jaqueta. A motoca está se comportando muito bem. Ela estava com uma vibração acima dos 100 km por hora e eu descobri que era o pneu traseiro que estava comido desigual. Ele estava ovalado, vamos dizer assim. E aí agora, com o pneu novo e as rodas alinhadas, eu estou andando aqui a 120 tranquilo. Quilômetro 206 da Castelo Branco. Essa ida até Foz, ela é tranquila e dá para ser feita em um dia, porque as estradas são boas. Então uma boa parte é duplicada, e a parte que não é duplicada também não é tão ruim. O asfalto é bom, não é tão travado assim. Às vezes tem muito sigue-pare, aí dá uma atrasada na viagem, mas dá pra fazer se nada acontecer. Eu já fiz todos os seguros necessários para essa viagem. Seguro Carta Verde eu faço online num site. Aí assim que o pagamento é feito, eles já emitem a apólice por seu e-mail. Fiz também o Suapex para o Chile pelo site da HDI. E fiz também o seguro viagem essencial, e agora na Argentina se tornou obrigatório. E aí eu faço pela Vitalcard, a única operadora que eu encontrei que não necessita de nenhum adicional para cobertura de viagem de moto. E se você fizer o seu seguro pela Vitalcard no link que está na descrição, você pode usar meu cupom de desconto THE Noronha. Partiu, vamos rodar mais 100. Aí eu paro para abastecer e continuar a viagem. Faltam 811 quilômetros, a previsão de chegada foi para as 16h10. Ao cockpit. Aqui é onde eu coloco a 360, que eu vou deixar para gravar só em momentos cruciais. A pedaleira, que está no protetor de carenagem. Baú, coloquei o baú traseiro também. Vou parar para abastecer aqui. Rodei 272 quilômetros. Essa gasolina com 30% de álcool tá um absurdo. Ixi, era para ter entrado ali, será? Não, é aqui. Um absurdo o gasto. Tá consumindo demais a moto. Era para ela tá marcando meio tanque com 270, 300. Começou a marcar com 234. Bom, primeira parada feita, a moto está fazendo 16 km por litro, uma média bem ruim, mas eu creio que deva ser por conta da gasolina aí, com excesso de álcool. Essa primeira parada é bom para dar uma avaliada geral, se tudo está certo, tudo apertado. Aqui ó, pneu novo,
corrente lubrificada, tudo no esquema, pneuzão aqui traseiro também novo, o baú traseiro instalado novamente. Tô tomando aqui um energético. Quando a gente sai de casa tem que trazer um lanchinho, que é um lanche de pizza que eu vou usar para substituir aí um café da tarde. Agora são 7h46 da manhã, ainda dá para rodar bastante até chegar mais ou menos a hora do almoço. Acredito que se tudo correr bem, eu chego até que cedo lá em Foz do Iguaçu. Deixa eu zerar aqui o odômetro, 273. Tudo certo com as imagens, com o som. Uma preocupação a menos. Nessa paradinha eu já deixei o microfone sem fio carregando um pouquinho, que é desta câmera que está na moto. E seguimos. 8 horas da manhã. Agora vamos pegar aqui a SP225. 8h20 da manhã. Bora lá. Agora tem pedágio, provavelmente pago. Provavelmente não. Aqui moto paga. Na Castelo, não. Eu não costumo viajar com relógio, mas com essa tecnologia de pagamento por aproximação, é uma mão na roda. Essa viagem eu tô fazendo com relógio. Vamos pagar aqui pela primeira vez com o relógio. Aí dá até para usar aqui, ó, essa faixa de pagamento por aproximação. A própria máquina que reconhece que é moto. Só não sei se... Ah, tem que ser débito. Vou mudar o modo aqui. 4,95. Esses atendimentos ao usuário na estrada quebram um galho, viu? De vez em quando eu paro para pegar uma água, abastecer a garrafa, dar uma passada rápida no banheiro. É bem na beira da estrada. Coisa rápida. Calma aí, moto. Não vai cair, não. Olha, tá tão pesado assim. Tomei energético. Aí dá vontade de ir no banheiro. Vou apertar aqui meu lubrificador para ver se ele vai pingar no lugar certo. Apertei 3 vezes. Hoje é uma sexta de feriado, tô achando até que a estrada tá vazia. 9h42. Esses dias de deslocamento, às vezes os vídeos ficam curtos e o pessoal fala: ah, faz o vídeo mais longo. Mas não tem muito o que mostrar. É estrada, estrada, estrada. Aí eu tenho que ficar batendo um papo com vocês, mas também uma hora o assunto acaba. Vocês assistem geralmente no domingão o vídeo, perto das 8 da noite ou durante a semana. Daqui a pouco a gente entra no estado do Paraná. E o estado de São Paulo está acabando. Tem um pedágio aqui antes de acabar de vez. Um pedaginho. O que está escrito? Motocicletas. Ah, tem uma faixa exclusiva. Será que o baú passa? Passa. Tá bom? Débito. Já estamos nos aproximando aqui da divisa. Vamos ver o rio. O rio que é este, que eu nunca me recordo de cabeça dos nomes dos rios. Não consegui fazer o último abastecimento de São Paulo. Não tinha posto aqui nesse trecho. Paranapanema.
E sejam bem-vindos ao estado do Paraná. O pessoal pescando. Dez horas da manhã. Eu já fui neste rio no encontro. O rio Paranapanema com o rio Paraná, será? Ixi, agora eu não sei. Lá em Rosana, na pontinha do estado de São Paulo. O estado do Paraná ficou um bom tempo sem cobrar pedágio. Não sei se já voltou a cobrar. Mas já deve ter mais de 2 anos. Quer dizer, ficou pelo menos uns 2 anos sem cobrar. Vamos ver, tem uma placa aqui, ó, pedágio a 2 km. Rodamos até o momento 480 km. Faltam 560 ainda. O pedágio aqui, tô achando que ele tá ativo de novo, viu? Deve estar. Ó, mas moto isento. Bom também. Plantação de soja. Vamos ver se a passagem é aqui na lateral. Normalmente é. Na lateral direita. Passa aqui por trás. Os motocas. Aqui na região de Londrina. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Beleza. Completar a gasolina comum. Isso. 6,59 o litro. Abasteci, agora é hora de comer o lanchinho. 11 horas agora. Sanduíche de pizza. Tá rendendo bem a viagem. Só enrolei tão bem que agora eu não consigo nem desembrulhar o papel aqui. Plástico. Metade frango, metade 4 queijos. Eu apertei o dispensador de óleo enquanto a moto andava, o óleo ficou retido aqui na mangueira. Quando eu coloquei no pezinho lateral, ele escorreu. Foi tudo pro pneu. Limpada aqui, tirar o excesso pelo menos. Bem na lateral do pneu é bem perigoso. Abri o respiro aqui porque já tá calor. Aqui não tá tão perto assim de Londrina, não. Londrina ficou lá por outro acesso, que é Cambé. A estrada de novo, 11 horas e 16 minutos. Faltam 488 quilômetros. A previsão de chegada com essa parada, ó, já foi para 16h41. Mas isso é previsível, né? Não dá para tocar direto. Tomar cuidado com essas curvas agora, porque o óleo se espalhou na roda. Vejo nuvens e vejo chuva. Pra lá tá chovendo, ó. Xiii, Marquinhos, será que eu vou ter que pôr capa? Tomara que a estrada faça uns desvios da chuva. E a motoca está prestes a completar 147 mil quilômetros. Me lembro quando ela completou 50 mil, eu estava lá no estado do Amapá, se eu não me engano, em Ferreira Gomes. Depois eu vou ver se eu acho o vídeo, eu ponho um trechinho aqui para vocês. Aí galera, parei aqui para gravar o aniversário da minha motoca de 50 mil quilômetros, diretamente aqui do estado do Amapá, na cidade de Porto Grande. Estou chegando aqui na cidade agora, 5h23 da tarde, e olha aí, ó. Os 100 mil quilômetros foi indo para o Ushuaia e os 150 mil quilômetros
vai ser nesta viagem. Onde será que vai acontecer essa virada dos 150 mil? Aí ó, 147 vai ser aqui em Maringá. 31,5 graus está fazendo agora, meio-dia e 11. Esqueci de fazer o cálculo do último abastecimento da média, mas eu acredito que tenha ido para os 18. Esse trecho é sempre bem movimentado. Será que passa? Passa. Tirou fina, mas passa. Campo Mourão. Já dormi nessa cidade também. Na volta, se eu não me engano, foi do Atacama. Eu devo ter saído de Corrientes e cheguei em Campo Mourão. Foi uma tocada brava, viu? Cheguei à noite. Faltam 406 quilômetros. O radar. 60 aqui. Tava vindo pra cá, eu não sei não se eu não tomei uma multa. Não tinha informação de velocidade na estrada. Eu tava a 100 por hora. E se eu não me engano, é 80 o limite. E aí tinha um policial escondido numa curva onde não tem ninguém. Ou melhor, onde não existe risco nenhum. Com um radar móvel. Cara, eu não entendo por que ou o policial ou a corporação escolhe um lugar desse. Bom? 60 pegamos uma multa ali. Depois de 60 pegamos uma multa do primeiro radar lá. Você acha que eu passei? Nós passamos quase 80, né? Eu vi o policial lá com... Ah, não, lá ali para o trecho eu levei ali. Com o radar móvel? É, ali, é 80 ali. Eu vi, eu tava falando isso agora no vídeo, porque eu não vi na placa, aí depois que passou que eu vi que era 80. Eu tava comentando disso, ele disse que acha que também tomou. Assim, eu não vi o policial virando, né? Porque de frente não tem placa a moto. Mas normalmente quando é moto, eles pegam, registram a velocidade de frente e daí vira pra anotar, pra pegar a placa também. Vamos ver. Agora só esperando para saber se realmente tomei multa ou não. Não me lembro de ter tomado uma multa com esta moto, tirando do Paraguai, que foi de ultrapassagem em faixa dupla. Fiquei conversando, passou os 147 mil que eu não registrei. 147.004. Vou ver se eu consigo pegar a câmera aqui para mostrar para vocês. Aí, ó. 147 mil quilômetros aqui em Maringá. Mais radar. O lugar dos radares, hein? 749 quilômetros rodados. O corpo já começa a apresentar sinais de cansaço. Vai para um lado, vai para o outro. Estica uma perna, estica outra perna. Esse cara terminou a ultrapassagem bem na frente da Polícia Federal. E na faixa que não pode. 1h30. Até que tá bom, hein? 750 quilômetros rodados, 1h30 da tarde. Daqui a pouco eu faço uma parada para tomar uma água. Tô sem fome ainda. E faltam 300. Previsão de chegada no momento 4h50. Ficou até que bastante tempo em faixa dupla. Pista duplicada. Agora que ficou simples. Daqui. Que aí faltam 300. Se eu parar mais uma vez eu rodo 150, 150. E não fica tão cansativo. O que vocês acham? Gasolina comum. Olha essa parada. Eu não consegui fazer tudo que eu queria. Tinha muita gente e a gente acabou ficando aqui conversando. Perdi até a concentração nas coisas que eu tinha que fazer. Mas o que eu tinha de principal era abastecer e tomar água, isso eu fiz. E
Tomei mais um energético. Que o calor aqui tá feio. Essas estradas aqui no Paraná são bonitas, hein? As plantações, asfalto bom. Eu lembro desse lugar aqui, ó. Eu sempre parei aqui, lombada, para tomar café da manhã quando eu saio de Foz. Ó, que estamos a 170 quilômetros. Geralmente eu ficava num hotel lá que não tinha café da manhã. Aí rodava até aqui e tomava um café. 874 quilômetros rodados. Eu acho que eu faço mais uma parada para dar uma esticada nas pernas. E daí sim eu sigo para Foz. A previsão aqui do GPS no momento foi para 5 horas e 7 minutos. Mas se eu fizer mais uma parada, eu creio que deva ser lá para 5h30, 5h40 o horário que eu vou chegar. Essa é uma viagem que o ritmo bom é 120, 130, viu? Para não ficar puxado. Tô passando aqui ao lado de Cascavel agora. Cascavel tá aqui para a direita. E olhem a nuvem e a chuva que tá aqui do lado. Tá feio. Conseguimos desviar, ó, 912 quilômetros sem chuva. Faltam 139. Uma abelha me mordeu, ou algum bicho, bem aqui no pescoço. Ela tava aqui no pano na balaclava. Deixa eu tomar uma água. Olhem só quem chegou. A chuva. Minha amiga chuva. Para refrescar o fim da viagem. Ainda bem que é uma nuvem só. A Brasília. Eu tava com tanta fome que eu nem filmei pra vocês aqui, ó. Salgado. A motoca tá ali fora. Falta pouco agora, hein? Nem abasteci. Coloquei a moto aqui no cavalete só pra espirrar um pouquinho de óleo, não, é pra apertar a saída aqui do óleo, pra pingar um pouquinho. Durante quando a moto tá andando não tá funcionando, não tá pingando, vai entender. Eu trouxe um spray. Bora para a última perna. Esse pedacinho aqui para chegar em Foz é travadinho, hein? Pista simples. Ela fica duplicada, depois volta a ficar simples. E a maioria faixa dupla, não pode fazer ultrapassagem. E nesse momento completa 12 horas de viagem. 4 horas e 46 minutos. Mais ou menos o horário que eu saí de casa. 973 quilômetros, para vocês verem. Não deu nem 1000 quilômetros e já cheguei aí à marca de 12 horas. Velocidade média, vamos ver aqui. (92 quilômetros por hora). Olha aí, no GPS acabou de atingir a marca de 1000 quilômetros. No odômetro da moto, 983. 17 quilômetros de diferença. É que tá aceitável. Eu acho que o GPS é mais preciso, bate com a quilometragem do Google Maps. Mas de qualquer forma, seja 1000 no GPS, 983 no odômetro, é uma marca memorável. Não é porque eu faço esses 1000 quilômetros praticamente todas as minhas viagens, mas é uma quilometragem que testa os limites da moto, da físico da pessoa. Sei que tem gente que faz muito mais do que isso, mas é uma marca
boa aí para quem quer testar os limites aí da sua condição física. Claro, numa estrada boa é recomendado fazer isso. Se for uma estrada ruim, vai ser muito mais desgastante. A Polícia Federal aqui, ó, marcando a velocidade. Não sei se eu estava acima ou não. Vamos ver se ele vai virar para trás. Ele não virou para trás, tá, porque não me pegou. Isso numa moto confortável, que é essa moto. Na 1000 e tralalá GS vai ser mais confortável ainda. E é de se tirar o chapéu para quem faz essa distância com motos de menores cilindradas, como a Lander, como a Bros, até Pop, Bis. Não é fácil. Tira o chapéu para quem faz essa quilometragem em motos menores. E cheguei aqui em Foz do Iguaçu, 1047 quilômetros, tem alguns quilômetros ainda para chegar até a casa do Jorge. 5 horas e 38 minutos, tudo bem, graças a Deus. Agora é descansar para poder amanhã seguir para a segunda etapa da viagem, que é atravessar o Paraguai. Passei. Cheguei depois de, deixa eu ver aqui, ó, 1052 quilômetros, desde as 4h45 da manhã. Mas foi rápido. Eu tava te acompanhando, E aí? você ainda tava em Três Lagoas, porra. Será que não atualizou? Não atualizou, por isso que eu tava tranquilão aqui. Bom, pessoal, já cheguei, já tomei um banho. Agora vamos abastecer as motos. Amanhã teremos a companhia do Jorge e da Giovana até Assunção. Vamos atravessar o Paraguai. Então, o Jorge já tem bastante conhecimento aqui nas redondezas. E aqui tem o Monumento Biker, eu esqueci o passaporte. Mas não tem problema, eu disse que o meu passaporte vai ter só o carimbo lá do monumento lá do Paraguai, o único fora do Brasil. Bom, pessoal, então depois de 1050 quilômetros, cheguei aqui em Foz do Iguaçu, meu amigo Jorge está me recebendo aqui. Nos conhecemos há mais ou menos uns 4 anos, 5 anos atrás, né? Isso. Amanhã vamos ter aí alguns quilômetros rodando junto até Assunção, né? Até Assunção, se Deus quiser. É isso aí, estamos aqui, ó, no Monumento Biker. Como eu falei para vocês, Jorge me avisou, traga o passaporte. Com tanta coisa na cabeça eu acabei esquecendo. Não foi por falta de aviso. Mas o que importa é que o registro está sendo feito aqui em forma de vídeo. Jorge, muito obrigado mais uma vez pela recepção. Prazer sempre, irmão. E pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueçam de me acompanhar lá no Instagram, @THNoronha aí. Casal 20 Big Trail. É isso aí, até o próximo vídeo. Fui!